Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Aquário. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada sim nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento, desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Aquário, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha então a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui, porque às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode estar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Aquário, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Aquário precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, 7 de paus. Eu não gosto muito dessa carta aqui não, viu? Que ela fala de ataque, pode falar de inveja também. Arcano maior, o mundo. Um fechamento de ciclo, uma viagem. Energia dos signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário. Caíram duas aqui. Arcano maior, a estrela. O eremita. Cara, quanto arcano maior. E um 7 de ouros. Uma carta de recebimento. Agora é interessante esse 7 de paus abrindo nossa leitura. 7 com 7, 14, que é o arcano maior, a temperança. Me conta muito aqui sobre fechar ciclos, né? Tem dois arcanos que podem falar de cura aqui. A estrela, que é a sua energia, e a somatória numerológica desses dois 7, que é 14, que é a temperança. Pode ser aqui, Aquário, que alguém ainda esteja vivendo uma influência energética de alguma coisa, que não necessariamente, pode até ser uma inveja, mas não necessariamente precisa ser. Mas a influência energética de algo que ainda não atingiu a sua finalização ou o seu encerramento de ciclo. Né? Algo que ainda não foi curado, mesmo que a gente às vezes fala, não tem nada para curar, etc e tal, cara, olha certinho porque às vezes tem, tá? E o eremita, cara, que é esse arcano fabuloso que eu gosto muito, que traz essas questões de sabedoria, né? Então, esse lance do reconhecer essa situação, seja de fechar um ciclo, ou de ainda estar vivendo a influência energética de algo, de repente de um ex-amor, né? Ou de alguma outra coisa que você ainda completamente não conseguiu se livrar, esse arcano maior do eremita, ele demonstra a gente ter essa sabedoria de reconhecer. Porque senão a gente vai ficar ignorando e aí não chega numa conclusão, os ciclos não se fecham. Às vezes a gente vê algo na nossa vida que não está andando. Cara, tudo é por conta de um ciclo que ainda está aberto. Porque ainda tem uma energia que nos influencia.
Possivelmente é a gente mesmo que dê abertura para que essas energias sejam atuantes na nossa vida. E quando se fecha esse ciclo, quando essas energias param de ser atuantes na nossa vida, na nossa existência, é claro, a gente começa a se deslocar rumo ao recebimento, né? Rumo aos resultados. Só que eu vejo aqui que alguém ainda está na influência energética de alguma coisa. Pode ser uma coisa mental da pessoa, que ainda está ligado a um certo tipo de vivência, mas pode ser também que alguém ainda, por uma questão de situações mal resolvidas entre você e a outra pessoa, isso também pode ser um entrave. Tá? Tem que usar dessa sabedoria do eremita que a gente falou para conseguir identificar onde que está. Olha aí, a roda da fortuna. É como se tudo tivesse apontando uma movimentação muito grande que possa acontecer aqui para você, de fechamento de ciclos. O mundo também fala da gente recebendo mais do que a gente merece. O Arcano Maior Estrela também, além de falar de cura, fala da realização de sonhos. O eremita fala dessa questão, dessa sabedoria que precisa ser desenvolvida. A roda da fortuna fala de mudanças que acontecem rápidas na nossa vida. Só que é como que isso aqui, antes dessa movimentação toda, ou melhor, para que toda essa movimentação positiva possa ocorrer, é como que se você precisasse deixar de ser influenciado por alguma coisa. Tá? Que é esse 7 de paus que para mim abre essa leitura, que vem falando dessa influência energética que alguém pode estar sofrendo, ou a gente mesmo ainda se permite estar naquela influência energética. Aí o que é para cada um é uma coisa particular, né? Para uns pode ser de amor, para outros pode ser uma situação mal resolvida com alguém, para outros pode ser uma situação mal resolvida com o próprio passado, ou com a questão do que a gente narrou com o eremita, de ter a maturidade do entendimento de algo. Então faz com que a gente ainda esteja preso naquela influência. Essa influência, eu gosto de usar esse termo aqui no meu canal, atua como um freio de mão na nossa vida. Às vezes está tudo organizado para que a gente possa viver experiências incríveis, até mesmo fora do lugar onde a gente mora, porque o mundo, né, pode falar de outras cidades, outros países, é qualquer lugar do mundo, né? Tem essa realização dos sonhos da estrela, tem esse alcance de sabedoria do eremita, tem os resultados que estão prestes a florescer, mas tem esse trabalho que alguém precisa fazer de desconexão com uma energia, que aí sim você vai ver as coisas se movimentarem na sua vida. Tá? Espero que tenha ficado claro essa primeira parte da leitura. Em síntese, a gente poderia dizer que você tem que fazer algo para se desconectar com essa energia, e assim que você o faz, assim que você o descobre o que é, Aquário, você vai ver toda a sua vida sendo desenrolado, tá? E aí você precisa pelo menos saber o que é essa influência energética que te prende ou que você ainda está ligado, tá? Aí cabe a você. Nove de espadas, cara, vindo no conselho é algo que te preocupa, né? Essa influência energética que você precisa se desassociar
para fazer com que a sua vida ganhe um movimento mais fluídico, é algo que te preocupa, tá? Que é o 9 de espadas, ou Marte em Gêmeos, né? Que é uma outra carta que fala de que algo precisa ser feito. Arcano maior, os namorados, pode significar apego em alguma coisa. E também aqui pode ser algo que afetivamente você é muito ligado. Mesmo que Aquário tenha essa fama de desapegado, não me envolvo emocionalmente, cara, não é uma questão de signo, é uma questão humana, do ser humano, de sentir, de experienciar emoções, né? Aqui fala também sobre paixões. Não precisa ser paixões que estão relacionadas a relacionamentos românticos, pode até ser, porque às vezes a gente está com pessoas que nos puxam para trás. E também precisa ser maduro e sábio para identificar quando isso acontece, tá? Mas as paixões, de uma forma geral, elas têm o potencial sim de fazer a gente estabelecer laços energéticos com coisas que atuam como um freio de mão na nossa vida. Então por isso que eu falo, deve ser algo que te preocupa, deve ser algo que ao menos ainda existe uma ligação entre você e esse algo, de cunho mais apaixonante, até mais amoroso. Então, você tem que ver. No entanto, o arcano maior dos namorados também fala de escolhas. Será que eu não preciso tomar a frente da situação e fazer uma escolha do meu desassociar-se com esse algo? Com essa energia que me influencia de alguma maneira? Nossa, caíram duas aqui, eu vou pegar, tá? Que é a sacerdotisa, ou seja, para quem ressoar a leitura e quiser fazer esse trabalho, o maior aliado seu vai ser a sua intuição e isso que você acredita ser para você a sua espiritualidade. Isso com certeza vai te direcionar tanto a descobrir de fato o que é essa influência que está atuante como um bloqueio, tá? E pode ajudar você a ter o discernimento da resolução desse algo. Às vezes é uma coisa de aceitação, tá? Aqui tem a Imperatriz, né, que é a energia de Vênus, mas para mim também traz algo relacionado à maternidade, porque a Imperatriz está grávida aqui, né? Então pode ser sim alguns uma questão de uma solução que precise acontecer, Aquário, em relação às suas questões maternas, né? Mas você fala, mas de repente a minha mãe já nem está mais aqui, como é que eu vou me resolver com ela? Só que tudo é sobre você. Às vezes o que precisa ser entendido é algo que a gente mesmo cria em relação à nossa mãe. Dentro de nós, é a nossa mãe interna, né? Que mesmo que a gente projete como a nossa mãe física que nos deu a luz, não. É algo que precisa ser entendido internamente. É o que eu crio da outra pessoa. É como eu vejo, é como eu sinto, como eu interajo. Como é representado para mim essa mãe? Essas questões maternas, que por vezes atuam, cara, como um grande paralisante na nossa vida. Enquanto a gente não se resolve com a nossa mãe, mesmo que não haja essa possibilidade de fisicamente se resolver, o trabalho precisa ser feito interno. Porque senão, o mundo poderia ser desbravado e acaba que não tendo a possibilidade de desbravar por conta de uma coisa que ainda não foi entendido. Não foi entendida. E às vezes a gente traz essas questões de vivências antigas. Tá? Mas tem essa questão materna muito forte aqui para mim com essa Imperatriz. Que também pode ser para alguns justamente a influência energética que o prende. Enquanto os filhos, os seres humanos,
estão presos aos seus laços maternos e paternos, é difícil algo acontecer. Por isso que existe o estudo da emancipação, que é você se desconectar, né? Se eu não me engano, Cristo falou isso daí. Para me seguir, você tem que abandonar tudo. Mas não é abandonar no mau sentido, é a questão de entender que já amadureceu o suficiente para seguir a vida sem ter influência energética de mãe, pai ou de seja lá o que for. Os signos aqui é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Aquário bem forte, Virgem, Gêmeos, Peixes, Libra e Touro. E aí tem um 3 de copas no fundo do maço. Mercúrio em Câncer. Existirá motivos para celebrar, para comemorar, quando você encontrar esse algo que influencia você energeticamente e que precisa ser rompido. Tem muitos adultos que ainda está ligado ao cordão umbilical energético da mãe. Precisa cortar. Porque quando corta, começa a se redescobrir quem realmente é. Enquanto isso não acontece, a gente fica à mercê de que essa influência energética recaia sobre nós. E vai ter influência. Não tem como. Precisa cortar esse algo energético que te liga, seja uma questão materna ou não. A gente deu alguns exemplos, tá? Cara, tem o carro invertido aqui embaixo. Câncer, né? Aqui, ó, Câncer. O carro. Câncer também está ligado às questões maternas. E o carro está invertido, cara. E o carro é uma carta que fala de triunfo, de vitória e de caminhos abertos. Então, precisa resolver alguma coisa. Tem algo que precisa ser resolvido. Vamos ver com o tarô maçônico, tá? Interessante que a primeira leitura sua abriu com 4 cartas, a segunda do conselho também. E agora eu também vou tirar 4 cartas com esse daqui, vai para ficar tudo igual. Cara, no desfecho 10 de copas eu acho interessante, tá? Porque aqui vai demonstrar, vai conversar com a gente essa questão da pessoa que conseguiu entender o que era essa influência energética e conseguiu trazer uma solução. Então o desfecho demonstra a pessoa que conseguiu alcançar o seu final feliz após ter feito essa desconexão com algo energético que te influencia. No início da leitura a gente falou de invejas e deu alguns exemplos, aí você tem que pegar para você o que é, tá? Mas às vezes está muito mais relacionado com uma questão íntima nossa do que com a inveja ou o ataque do outro, muito embora a gente não está negando, a gente sabe que existe, tá? Mas, 10 de copas no desfecho é interessantíssimo. Nossa, um rei de copas, Câncer, Escorpião e Peixes, 2 espadas. Aqui, cara, sabe o que eu também vejo? Olha aí, mais uma vez a roda da fortuna, é mudança mesmo que quer se manifestar na sua vida. Eu pego esse desfecho muito interessante, tá? Principalmente porque o desfecho abre com 10 de copas. Que representa para mim essa questão de você ter alcançado esse seu final feliz. Você descobriu o que estava influenciando você energeticamente e rompeu.
emancipou-se, cortou o cordão umbilical energético. O Rei de Copas, ele fala também do amadurecimento emocional, o que reforça que alguém conseguiu entender e solucionar aquilo que precisava. O 2 espadas, você vai assim até duvidar de como a sua vida se movimentou quando você fez esse trabalho. A roda da fortuna, as coisas começaram a andar. Por quê? Você abaixou o freio de mão que estava te segurando. Você até andava com o freio de mão puxado, mas agora você tem velocidade para andar. Porque aquilo que te ligava não existe mais. Né? Mais uma vez, a energia dos signos fixos. Ou seja, é algo que está mantendo você fixo. Mas você tem que adquirir velocidade de cruzeiro. Nossa, olha no fundo do mar, só torre. A torre vindo de fora é uma proposta também, convidativa, no primeiro momento. Tá? Meio que falando assim, Aquário, se você não buscar se desconectar desse algo que está te influenciando, a gente vai intervir. Porque a torre fala de desconstruções. E daí, quando acontece essa intervenção, geralmente a gente leva para o lado pessoal. E aí dói, fere, machuca. Mas não precisa. Você mesmo pode descobrir o que é. Tá? E aí você vai ver muitas mudanças acontecerem na sua vida. Você vai ver a sua vida se desenrolar da maneira que você quer. Como a gente falou, você vai até duvidar que tudo isso está acontecendo com você. Tá certo? Essa foi a sua leitura semanal. Espero muito que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, independente da maneira como ajudou. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Aquário.